Boa noite a todos, né, presentes aqui para prestigiar esta reunião científica. Eu sou Ana Bélia de Sancho Rosella, estou diretora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília e hoje eu tenho o prazer de coordenar esta reunião científica denominada A Contribuição de Clarice Lispector aos Psicanalistas, um improviso, com a apresentação de Carlos de Almeida Beck Vieira e comentários de Dr. José Cesário Francisco Júnior. Já vou fazer uma apresentação única, porque ambos são membros da FEBRAPS, da Federação Brasileira de Psicanálise, da FEPAL, Federação Psicanalítica Latino-Americana, e da IPA, International Psychoanalytic Association. Dr. Carlos de Almeida Vieira é médico, psiquiatra e psicanalista, membro titular e analista didata da Sociedade de Psicanálise de Brasília, professor e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professor no Instituto de Psicanálise das duas sociedades, também é escritor, colunista do blog do Moreno no Globo.com, colunista na BR Mais News, ex-professor no Departamento de Psicologia e de Medicina da Universidade de Brasília. Tem um livro publicado chamado Psicanálise da Vida Cotidiana, Crônicas, e como está, eu pesquisei o currículo do Dr. Carlos, e aparece lá, eu vou falar. Também é clarinetista amador. Ex-terceiro clarinetista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Muito Com bem. todo prazer. Dr. Cesário Francisco Júnior é médico e psicanalista, membro efetivo com funções didáticas da SBPRP, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, e membro associado da SBPSP pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, eu passo a palavra para o Dr. Carlos Vieira e depois para o Dr. Cesário. Com vocês. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer meu ver tanta gente conhecida e ainda desconhecida, mas eu fico muito feliz. Agradeço a Ana Bélia, da Velha Direção Científica, e agradeço também o meu amigo, irmão, Cesário. E eu queria fazer um agradecimento especial à professora Judith Rosenbauer. A professora é pós-doc da Faculdade de Ciências e Letras da USP. É uma amizade recente, muito calorosa, e que fez a revisão do meu trabalho com muita generosidade. E eu estou aqui em São Paulo porque anteontem houve o lançamento do livro, onde ela é autora, e vários outros claricianos são autores. O livro chama-se As Personagens de Clarice. Então, eu queria fazer um agradecimento a Judith. Eu espero que vocês tenham lido o texto. Realmente, eu estou com receio, porque o texto é longo para o tempo que a gente tem, mas eu vou tentar fazer um resumo, que é uma coisa complicada, mas... E dizer para vocês por que desse texto. Há alguns anos,
desde aqui de São Paulo, desde Ribeirão, quando eu morei lá, e desde Maceió, e a Clarice me fascinava. Eu comecei a ler a obra dela na adolescência, e como toda pessoa que começa a ler a obra dela, se espanta e se alegra, mas particularmente se espanta e deixa para lá, seja o que Deus quiser. E normalmente depois, como ela diz num dos livros dela, né, depois de relativamente pessoas já formadas, ela está querendo dizer emocionalmente, principalmente, a gente volta a ler Clarice. Bom, tem dois motivos da minha volta, né, e da minha dedicação há anos na obra da Clarice. Primeiro, que é uma obra interminável. Eu dou curso, faz anos que eu dou curso aqui para a Sociedade de São Paulo e para Brasília, sobre a obra dela. E segundo, porque a literatura, e particularmente a literatura clariciana, para eu colocar um pouco no tempo, né? A Clarice pertence ao movimento pós-22, moderno em São Paulo, onde estava toda as pessoas que você conhece, né? Mário de Andrade, Oswaldo, Drummond, Bandeira, etc. A Clarice veio um pouco mais. O primeiro romance dela é em 44, e ela não gostava de ser rotulada. Isso é uma coisa que eu vou dar ênfase aqui na nossa conversa, né? Porque o rótulo empobrece a criatividade, e aqui eu já vou fazendo a ponta, né? Tanto no escritor como em nós analistas, em que pese ela sempre se colocou contra essa coisa de rótulo, né? Ela, de um modo geral, ela dizia que era uma grande improvisadora e escrevia de ouvido. Ela ouvia as coisas e escrevia. E usava muito uma técnica, que é uma técnica mais correlacionada com a música, a técnica da improvisação, né? E na técnica da improvisação, você sabe que a gente ouve o tema, ou lê o tema, e no consultório também, a gente ouve temas e privilegia alguns temas, e a partir daí a gente vai fazer um improviso sobre o tema. E, na maioria das vezes, a gente volta para o tema original, e na música a gente sabe que quando a gente volta, a gente não toca do mesmo jeito, nem a gente é mais o mesmo. Cada dia o improviso vai tomando um caráter espiralar, o que não deixa de ser uma metáfora da sessão de análise. Bom, numa conferência no Texas, e depois em Brasília e no Recife, ela ousou conversar sobre o que era a literatura de vanguarda, que ela se colocava contra, porque já era um gênero dizer que ela era de vanguarda. Mas, enfim, nessa conferência que ela fez no Texas, em Brasília, existem duas conferências muito importantes de Brasília que estão publicadas.
na época do Juscelino, né, na época do começo do Brasil, ela diz uma coisa mais ou menos assim: nosso país, o Brasil, é um país demasiado grande, nós não conhecemos a nós mesmos e usamos a literatura como meio mais profundo de autoconhecimento. De fato, em sua conferência, Clarice, como faria por toda a sua vida, relaciona sempre o texto à experiência pessoal ou à experiência emocional, afirmando que, ao pensar sua língua, o homem está essencialmente pensando sobre si próprio. Bom, isso traz um tema para a gente colocar aqui, para conversar, né, que é a minha preocupação desde que eu encontrei essa mulher, que é a procura constante nossa como analista de uma linguagem, de um modo de conversar, de falar, que não é a linguagem acadêmica, intelectual, nem tem um pouco uma linguagem psicanalítica, de psicanalês, né? Mas uma linguagem que chegue perto dos afetos e do coração, tanto da gente quanto do nosso paciente. E existem alguns escritores denominados de intimistas, né? Virginia Woolf, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, o Proust, né? E a Clarice, que são pessoas que escrevem escutando elas mesmas e falando de nós, dela e de todos nós. Tanto que esses escritores, e particularmente a Clarice e o Proust, tem passagem que diz assim: não adianta consumir a leitura dos meus livros. Eu não fiz nem escrevi um livro para a gente ficar atrás dos conteúdos. Eu fiz um livro para que o leitor se leia. E se o leitor não conseguir se ler, em parte é culpa dele, em parte é minha culpa, porque eu ainda não arranjei uma linguagem suficiente. Eu acho que essa é a provocação para nós analistas, né? Como a gente conversar, e aqui eu já chamo atenção, no livro de aprendizagem, o livro dos prazeres. Esse livro é muito rico, inclusive tem um filme muito bom sobre ele, que, numa certa altura, na página 40, ela diz assim: o bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma bênção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Presta atenção para essa frase, né? Uma bênção da gente ser louco sem ser doido. Louco, eu acho que nós todos somos, porque já aqui uma sexta-feira de noite, conversando sobre essas coisas, tem que ser louco mesmo. Mas a vantagem da gente é que a gente pode ser louco e não doido. E os nossos pacientes também. Se a gente conseguir trazê-los para a beleza, e como diz a Clarice,
para a doçura de estupidez da loucura, a gente pode evitar que eles endoideçam e permaneçam loucos e tirem proveito da loucura deles. Como nós podemos tirar proveito da loucura nossa nas nossas análises, né? Porque depois eu vou falar que a Clarice não leu o Bio deveria ter lido ela, mas, aliás, são dois autores que o Bio deveria ter lido, é a Clarice e o Borges. Mas a literatura bioniana era uma literatura mais anglo-saxônica, né? No Sopro de Vida, que é um livro, eu falo livro porque ela nunca quis que a gente chamasse de romance. Ela não escrevia romance. Ela tinha uma verdadeira ojeriza, essa coisa de começo, meio e fim. Era uma vez, começou, não sei o que. Tanto que a maioria dos livros dela, se vocês prestarem atenção, começa com travessões de 3 pontinhos e termina com travessões de 3 pontinhos. Ou seja, é uma escrita insaturada, helicoidal, como no texto eu vou fazer a comparação com, entre aspas, a interpretação psicanalítica, a dita interpretação psicanalítica, que é bom que ela seja também aberta, helicoidal, não terminada, enfim. No Sopro de Vida, ela diz assim, que tem uma personagem, Ângela, que seria de mim se não fosse Ângela, a mulher enigma que me faz sair do nada em direção à palavra. Quando eu morava em Ribeirão, eu tive uma pessoa que me procurou para análise, que eu nunca esqueci, e esse rapaz tinha ido a uma festa rave, e ele chegou no meu consultório, ele teve um surto, né? Tomou todas, alucinou, cheirou, etc, etc. E ele chegou no meu consultório com uma proposta muito clariciana e indecorosa. Ele falou assim: doutor, ontem eu perdi a palavra e o senhor tem a palavra. Então eu quero que o senhor me devolva a palavra. E isso foi um desafio, né? Na época eu estava lendo a Paixão segundo GH, ainda bem, né? Que ainda hoje é a questão da gente, né? Atrás da palavra, né? O antes da palavra, né? Guimarães Rosa, uma vez, disse que Clarice não foi feita para ser lida como literatura. Clarice foi feita para ser lida como a vida. Clarice não representa a chamada realidade, entre aspas, adornada em linguagem literária, mas busca, pela palavra escrita, ser vida no seu sentido mais fundo, diz a Judith Rosenbaum num artigo Construindo o Sujeito, que é um artigo sobre um dos contos belos da Clarice, que é O Menino a Bico de Pena. Então, daqui já tem uma dica, né? Porque eu chamo, a Judith brinca muito comigo, porque eu falei assim, eu vou começar a escrever agora e falar do método clariciano para nós analistas. De falar no método numa pessoa que é ela, que é especializada em hermenêutica, é meio perigoso, né? Mas ela gostou. Então, nesse método clariciano, que é uma proposta para a gente, para nós analistas, né? O que eu chamo a atenção
que nesse meu improviso, talvez um tanto pretensioso diante da comunidade psicanalítica, traz uma enorme contribuição ao fazer analítico, entre aspas, quando a todo tempo está envolvido com questões que unem literatura e psicanálise. Ou seja, a busca da palavra, a procura de uma linguagem para oferecer aos leitores, escritores e aos analisantes, psicanalistas, uma possibilidade de mergulhar na beleza e na angústia humana. Atentem para essa construção aqui. É mergulhar na beleza e na angústia humana. A maioria dos críticos da obra da Clarice acham, e tem sentido, a Clarice é a escritora do paradoxo. Tudo nela é paradoxal. A bela, sangrante alegria, a dor violenta que me deixou doce. Quer dizer, ela brinca com essa coisa do paradoxo e que nós conhecemos, né? O próprio Freud falava na importância dos opostos, né? E que a gente tem que sempre ter uma escuta da coisa paradoxal e não daquilo que é realmente. No fragmento que eu escolhi da Paixão segundo GH, que ela está, estou procurando, estou tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi, que é uma analogia de alguém que procura análise, né? A gente procura análise para dar a alguém aquilo que a gente viveu ou não viveu, ou está querendo viver e não entende, e não aguenta. Diz ela, nessa pessoa organizada, entre aspas, a confissão é minha, nessa pessoa organizada, os neuróticos, os normóticos, eu nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. Tem um conto da Clarice que eu aconselharia vocês lerem, que é um dos contos, para mim, é fantástico. Chama-se Os Obedientes. E é mais ou menos isso aqui. A gente passa a vida obedientes a uma série de coisas e com muito receio, com medo de se libertar das obediências. Analiticamente, a gente pode fazer analogia com o que o Freud falava, que a função maior da psicanálise é fazer transformações no superego do paciente e no superego do analista. Porque é o superego que deixa a gente obediente e devedor e culpado, etc, etc. E ela não era uma pessoa assim, né? Ela era exatamente o contrário. Neste fragmento, eu coloco a questão do clamor, a angústia, o desespero do personagem GH, evocando a capacidade do analista, entre aspas, de estar disponível para aceitar, acolher e exercer a função de continência, aspas, e paciência, aspas, com estados esquizo paranoide, que isso é do Bio, né? Desenvolvendo a teoria kleiniana, e angústia de fragmentação de um ser humano incapaz, nesses momentos, de se albergar. Aí vem uma frase belíssima que está no GH.
A loucura é vizinha da mais cruel sensatez. Está aí um paradoxo. Né? A loucura é vizinha da mais cruel sensatez. Se a gente, como analista, não introjetar isso, a gente vai olhar para os analisando a gente e resistir a qualquer possibilidade de aceitar, trabalhar e desenvolver a loucura deles. E que a loucura deles é a loucura da gente. Né? Agora, isso vai depender se as análises nossas passaram por essa loucura com cruel sensatez. Em todos os textos da autora, como na sala de análise, estão implícitos escritor, narrador e leitor. Assim como no ateliê de psicanálise, isso é uma expressão do Bio, no Seminário de Paris, em 1978, ele não chamava o consultório, ele preferia chamar o ateliê do analista, onde o narrador analisando e o analista leitor, e o analista leitor de si mesmo, e do analisando, e dos dois são releitores. Se a gente pegar essa série de situações aí, a gente vai encontrar isso no livro de transformações. Né? Transformação do analista, transformação do paciente, outra transformação, enfim. Diálogo entre as partes no espaço da transferência e contra-transferência, que a cada momento sessão se transforma ou não na capacidade criativa dos pares. A cumplicidade analítica só se desenvolve na trama inconsciente da transferência e da contra-transferência, e não nos aspectos reais, concretos, conscientes. Uma das técnicas de escrita da Clarice, que para mim é análoga à leitura da gente como analista, a Clarice conta uma coisa do cotidiano, que pode ser banal, geralmente é, o cotidiano de todos nós. Ela olha para fora, mas imediatamente ela entra para dentro, desculpe o pleonasmo, e transforma o que ela está olhando na interioridade dela e de todos nós. Ou seja, ela olha o manifesto e traz o latente, e desenvolve o latente num conto que é cheio de metáforas, né? E ficções. Olha o que ela diz no livro de todos os contos, que tem outro conto que é muito legal, para quem conhece a Melanie Klein, quem estuda a Melanie Klein, é bom ler esse conto, que o nome do conto a Melanie Klein não sabia, né? Não tinha lido. Né? O nome do conto da Clarice é Encarnação Involuntária. Ou seja, ai de nós, analistas, se a gente não tiver essa capacidade de encarnar involuntariamente no nosso parceiro e, consequentemente, desencarnar, é claro. Porque senão fica uma folia dele. Né? E que ela diz assim: às vezes, quando vejo uma pessoa que nunca vi, e todo dia a gente vê o paciente que nunca viu, mesmo que a gente conheça ele, quando vejo uma pessoa que nunca vi e tem algum tempo para observá-la, isso é técnica. Eu me encarno nela
e assim dou um grande passo para conhecê-la. Preciso é prestar atenção para não me encarnar perigosamente e atraentemente, ou seja, para eu não fazer a contra-identificação projetiva patológica do analista. Clarice já intuía o perigo da contra-identificação, porque levaria o escritor e o analista a não mais discriminarem o que é seu e o que é do outro. A técnica da escrita de Clarice, que agora passaria a chamar de método de apreensão de realidade sensorial e psíquica clariciano, leva-me a pontuar o objetivo desse texto. O que nós, analistas, temos para aprender ou apreender um método clariciano no sentido de colaboração efetiva da literatura psicanalítica. Na minha experiência clínica de décadas, a cada dia fico convencido de que é imprescindível, na formação permanente de um analista, que a literatura seja um subsídio maior. Talvez o exagero é meu, mas eu assumo. Para que possamos, antes de ler as teorias, nos lermos nos textos literários e ler as pessoas na sala de análise. Não psicanaliticamente, mas literariamente. O Cesário aí, a Denise, os colegas dele, que eu sei, né, e tenho inveja porque não dá tempo para fazer, que há algum tempo estudam a Memória do Futuro. Os 3 volumes da Memória do Futuro, que é a obra póstuma do Bio, né, quer dizer, por que será que o Bio escolheu uma linguagem literária para ele falar o que era psicanálise? E quem era ele, Bio? Né? Porque os personagens toda hora são aspectos dele próprio, como a Clarice. Né? Em Água Viva, ela diz o seguinte: é com uma alegria tão profunda, é com tal aleluia, aleluia grito eu, aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor da separação, mas é um grito de felicidade diabólica. Está aí outro paradoxo. O obsessivo não gosta disso, né? Ou é felicidade ou é diabo. Né? Mas felicidade diabólica não dá para engolir. Né? Porque ninguém me prende mais. Continuo com capacidade de raciocínio. Louca, mas não doida. O grifo é meu. Já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Mas agora eu quero plasma. Eu quero me alimentar diretamente da placenta. Olha para onde essa mulher vai. E aqui eu indico a vocês o último seminário do Bio, que é tentando domesticar os pensamentos selvagens, né? Que é antes do pensamento. E o antes do pensamento é a técnica que ela usa permanentemente na obra, eu acho, mais importante e mais bioniana, entre aspas, né, dela, que é Água Viva, que é um improviso, um solilóquio. Lembrando o Bio, tem um pouco de medo, diz a Clarice. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou ele se faz sozinho? Fazemos-lo jamais juntos com a respiração e com a desenvoltura
de toureiro na arena. Olha o que essa mulher fala. Desenvoltura de toureiro na arena. Isso equivale e me lembra do Bio dizer assim: eu duvido que qualquer analista que abra a porta para resolver o paciente não esteja angustiado, porque está começando a tourada. Para os dois. Em Domesticando os Pensamentos Selvagens, o Bio diz: o que eu estou sugerindo é que, além dos estados de mente consciente e inconsciente, que é a teoria freudiana clássica, o inconsciente freudiano, o inconsciente pós-recalque, né? Pode existir algum outro inconsciente, o mais aproximado que consigo no sentido de oferecer a isto um título provisório, diz o Bio. Um estado de mente inacessível, que eu ouso falar que são os estados muito primitivos e que são não mais estados como consequência do recalcamento, mas sim de mecanismos de defesa muito mais precoces, né? Que o Naso e o Lacan, né, descreve bem no conceito de fora-clusão. A fora-clusão é exatamente isso. Fica com isso porque eu não aguento. E cria na gente pedaços, partículas, né, que depois o Bio vai elaborar como uma chuva de elementos beta em cima de nós, né? E a gente que se vire. Nós, psicanalistas, quando nos deparamos com a falta de inspiração, ou seja, quando a gente fica burro, e de momento de não saber, no instante já, por intolerância e vergonha narcísica em nós mesmos, tiramos da cartola mágica, entre aspas, lembranças encobridoras, memórias, teoria e linguagem de psicanálise. É isso que a Clarice propõe ao inverso. Ao invés, diria Clarice, de ficar caladinho, né, tolerar a burrice da gente e começar a fazer um exercício muito interessante, que é começar a ouvir o silêncio. E o silêncio das palavras. E a música da palavra. E não começar a declinar psicanaliticamente, fulano é isso, é aquilo outro, é esquizo, está integrando, tá, enfim. Retoma a preciosidade. Estou acabando, Ana Velha. Retoma a preciosidade, a humildade e a coragem da pesquisa do íntimo humano na nossa analista selvagem, quando em Água Viva, na página 10 e 11 da edição de 2019, ela diz: que mal tem eu me afastar da lógica? O analista não gosta de ficar longe da lógica, né? É obediente à lógica, para não ficar louco. Estou lidando com a matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me classificar. Eu simplesmente escapulo, não deixando gênero. Nós estamos no budismo do gênero, né? Interessante isso. Eu simplesmente escapulo, não deixando gênero, pois gênero não me pega mais.
Estou num estado muito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo, tão atraente e pessoal, a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo. Em Água Viva, ela diz assim: que pena que eu não estudei música, porque a linguagem mais do plasma e da placenta é a música. Você vê que se eu ouve uma sinfonia, não dá para dizer, descreva a sinfonia. Ou você capta pelo ouvido pensante, ou você acha que é uma maravilha, né? Mas uma maravilha no sentido mais superficial. Quero escrever-te como quem aprende. Olha a outra frase. Fotografo cada instante. Aprofunda as palavras como quem pintasse. Mais do que um objeto, a sua sombra. Será que se segue a uma pergunta sem resposta? Embora adivinhe que em algum lugar ou em algum tempo existe a grande resposta para mim, eu não chego nela. Os escritores, poetas, Freud afirmava que eles chegaram antes. Clarice é para se ler, 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 reler, reler, escrever. E friso aqui, após essas citações, como Clarice, além de investigadora permanente da alma humana, traz uma questão a ser considerada por todos nós psicanalistas. Recomendações técnicas que pensam acrescer a teoria da observação analítica, como também a técnica no sentido da postura, do desenvolvimento da capacidade criativa e artística do analista. E ninguém fez mais isso do que o Bio. A obra do Bio não se dedica muito à teoria. A obra do Bio é intensamente preocupada com o analista. No belo livro de Jair Schmidt, que é um professor de Florianópolis, chamado Clarice ou a Flutuação do Instante, diz ele: agora se sabe pela voz da própria autora, porque a sua obra é para poucos. Não importa quais sejam as condições existenciais, mas a obra que exige disponibilidade mental, obra para raros. Clarice não teria dito que a arte de sua escrita, se não fosse isso, Clarice não teria dito. A arte de sua escrita vinha da elaboração inconsciente, que aflora a superfície como uma espécie de revelação. E aí entra um conceito belíssimo de epifania. Bom, lá para frente tem uma outra frase para terminar. Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo, que já estou esquecendo. Sinto que já estou esquecendo. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Sei que vi, porque para nada ser o que vi. Não quero o que vi, o que me arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isto. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi. Livra-me da minha inútil visão e do meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém está me dando a mão. No final dos meus improvisos, eu coloco aqui, e aqui por enquanto.
usufruindo dos travessões, dos 3 pontinhos iniciais e finais, dos espaços de silêncio, do ir e vir, do voltar e transformar, dos paradoxos, dos oxímoros, enfim, da forma clariciana de tentar a escrita e a comunicação, forma que tem seu ápice no livro Água Viva, podemos, junto com autores como Bio, particularmente, ter a ousadia de falar de uma contribuição metodológica para fazer face aos seres humanos, hoje sofrendo de uma tal desorganização à procura de ser e existir. O filósofo francês Didier Huberman, historiador de arte, tem um belíssimo livro que chama-se As Crônicas de Clarice, o vertical das emoções, e diz assim: que essas crônicas sejam autoanalíticas significa, antes de tudo, que elas não são autobiográficas. Eu não quero contar a minha vida para ninguém, dizia ela. Minha vida é rica em experiência e emoções vivas, mas não pretendo ser autobiográfica. Diz Jorge, Lispector busca doar sua solidão, na medida, portanto, em que ela busca compreender e tocar os outros, a solidão dos outros. Aliás, no fim do livro, o livro da aprendizagem, o livro dos prazeres, né? Quando os dois personagens se apaixonam, a Lori e o professor de filosofia, eles dois estão tendo um diálogo depois de uma relação sexual. E a Clarice, né, na fala do personagem, diz o seguinte: eu só entendo o amor se o amor for a capacidade de compartilhar com outra pessoa a solidão de nós dois. Isso é o que eu chamo de amor. Estou me exprimindo muito mal e as palavras certas me escapam. Minha forma interna é finalmente depurada e, no entanto, o meu conjunto com o mundo tem a crueza nua dos sonhos livres e das grandes realidades. Não conheço a proibição e minha própria força me libera, essa vida plena que se transborda, e nada planejo no meu trabalho intuitivo de viver. Trabalho com o indireto, o informal e o imprevisto. Isso está lá na página, está lá em Água Viva. E diz o Bio: a observação psicanalítica não diz respeito ao que ocorreu, e tampouco ao que vai ocorrer, mas sim aquilo que está ocorrendo, que a Clarice chamou do instante já. É necessário que toda e qualquer sessão analítica não tenha história nem futuro. Aquilo que é conhecido sobre o paciente não tem a menor consequência. Ou é falso ou é irrelevante. O único ponto de importância em qualquer sessão é o desconhecido. O analista não deve permitir que nada o distraia de intuir o pensamento. E eu termino com uma frase conhecida da Clarice, que sempre repete: eu trabalho por pura e simples intuição. Bom, está aí. Carlos. Chegou nos 25 minutos. A sessão terminou. O A fim da sessão terminou. Passamos a palavra, então, para o doutor Cesário. Fica à vontade. Pode começar. Que fôlego, hein? Para poder falar disso. Bom, uma boa noite para vocês todos, para quem eu ainda não cumprimentei.
eu quero agradecer o Carlos, né, pela possibilidade dele ter colocado no papel tudo aquilo que às vezes a gente conversa, né, nas nossas conversas, e que ele aprecia, eu aprecio também, e ele tem essa condição e esse recurso de poder escrever. Eu penso que isso é uma preciosidade para a gente poder saborear. Eu fui fazendo a minha fala um pouco por associação livre, porque quando eu li o trabalho, eu me lembrei de duas pessoas muito queridas, né? Me foram extremamente preciosas na minha vida. Não só como supervisores, mas como pessoas e amigas. Assim como o Carlos e muitos de vocês. Então, eu me lembrei da dona Virgínia e do Sapienza. Os dois, de alguma maneira, eu fiquei aguardando para poder fazer supervisão com os dois. A dona Virgínia eu fiquei 3 anos. E o Sapienza, mais ou menos uns 2. E eu conversei bastante com os dois a respeito dessa questão. O que eles me disseram foi o seguinte, e o que a gente conversou, né? É que em psicanálise, e eu diria agora, na vida da gente, né, não só em psicanálise, a gente conhece e conversa com várias pessoas, se torna amigo de várias delas, né? Assim como a gente encontra teorias, né? E, de alguma forma, a gente vai esposar aquelas que a gente tem afinidade. Então, a gente vai, gradativamente, né, esposando essas pessoas, né, se compondo com elas, e, de alguma forma, a gente vai aprendendo, vivendo. Aí eu pensei no seguinte, o Carlos, pelo que eu conheço dele, é uma pessoa que esposa a Clarice, ele já falou, ele tem uma afinidade também com o Borges, né? Já escreveu algumas coisas a respeito. Teria Bion lido Borges, ou Borges lido Bion e tal, né? E agora a Clarice. Desde que eu o conheço, quando ele veio para Ribeirão, ele começou a estudar. Eu vi ele com o livrinho da Clarice, né? O GH. E nessas conversas que eu tinha com a dona Virgínia e com o Sapienza, eu fui encontrar uma questão do Fernando Pessoa, que, a meu ver, né, também tem ele coloca em palavras aquilo que a gente intui, né? Tem uma nota dele num livro da obra poética dele, que ele diz que o entendimento dos símbolos, e eu tenho a impressão que encontrar a palavra, né, é simbolizar, né? O Carlos falou o tempo todo, e a Clarice deixa isso bem claro. Então, o entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos requer do intérprete 5 qualidades, sem as quais os símbolos serão mortos e ele um morto para o símbolo. Que é um pouco o que acontece quando a gente, Carlos diz, né?
quando a gente fica bobo na sessão. Então, ele vai dizer o seguinte, que a primeira qualidade para a gente poder... E aí eu penso que para a gente se colocar com a Clarice, com o paciente, com o Bion, com a Melanie Klein, com o Freud, enfim, a própria psicanálise, né, com o desconhecido, com aquilo que a gente não sabe, a primeira qualidade é a simpatia. Ele disse o seguinte, que não é a primeira no tempo, mas a primeira conforme eu vou citando. Requer um intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude cauta, irônica, deslocada, privam o intérprete da primeira condição para poder dar significado para o símbolo. Então, de alguma maneira, quer dizer, quando você recebe um paciente, quando você lê um texto, ele fala dessa paixão, né? A segunda qualidade é a intuição, que o Carlos colocou claramente toda essa situação. A simpatia pode auxiliar a intuição, mas ela não cria. Por intuição, ele entende que é aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além, e além do símbolo. Quando lá no início o Carlos fala da inteligência, né, que a Clarice propõe, a inteligência é a terceira qualidade que o Fernando Pessoa diz. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói, noutro nível, o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois e tudo continua o mesmo. Ele crê que isso não é erudição. Não poderá fazer isso se a simpatia não tiver lembrado essa relação e a intuição a não tiver estabelecido. Então, a inteligência de discursiva que naturalmente se tornará analógica. Essa ideia da inteligência dele é muito diferente, né, do que a gente vê por aí. Quer dizer, a questão de você poder decompor, analisar. A outra ideia dele também que é diferente é a da compreensão, que é a quarta qualidade. Entendendo por essa palavra o conhecimento de outras matérias. E aqui eu penso o seguinte, né? Quer dizer, eu acho que essa questão de literatura e psicanálise tem muito a ver com isso. Como outras facetas de outras situações, de você conhecer as matérias, né? Não só da literatura, o Carlos falou da música, quando você olha para fora, vê outras situações. Agora estou lembrando de uma situação que a pessoa é um pouco fanática por futebol, e a gente estava conversando a respeito de como que é o futebol visto por ele, né? E como que é o futebol, que é uma situação que não tem lógica, né? Não tem justiça, e as coisas acontecem de uma maneira tal que é como a vida. Então, conhecer um pouco também de futebol, de natação e etc. Embora a natação e o basquete sejam mais precisos. A quinta qualidade que ele fala que é imprescindível, direi talvez falando a uns que é a graça, falando a outros que é a mão do superior incógnito, falando a terceiras é o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda, entendendo que cada uma dessas coisas são a maneira como as entendem aqueles que usam, falando ou escrevendo. Então, eu penso que
para a gente poder se aproximar, né, da Clarice, se aproximar de tudo isso, de um paciente, no nosso caso de psicanálise, sem essas qualidades, fica muito obstaculizado o contato. É lógico que eu estou falando que é imprescindível a gente ter a nossa análise pessoal que visite todos esses cantos, né, que o Carlos citou, que a Clarice diz. Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês é um texto da Meg Harry Williams, onde ela fala das musas do psicanalista. E ela vai dizer a respeito daquilo que as musas do Bion. Então, ela faz uma introdução, né, que o Bion era um leitor do Milton, do Keats, do Blake, do Shakespeare, Virgílio, etc., 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 né? E ele acreditava que a poesia era um jeito de mergulhar mentalmente na situação, como o Carlos mostrou claramente isso. E é um modo de penetrar nos pensamentos inconscientes. Aliás, eu me lembro de uma passagem que o Bion coloca, em que, independente da nossa consciência, a gente pode desenvolver. Eu achei muito interessante ele falar isso num seminário para uma pessoa. Então, ele diz o seguinte: recorra aos poetas, pois são capazes de dizer certas coisas de uma forma que se encontra além das minhas possibilidades. Eu tenho a impressão que, nas conversas que eu tinha com a dona Virgínia Sapienza e o Carlos e outras pessoas, agora com a Adriana também, a gente poder ter os pés no chão, né? Porque humildade é botar o pé no chão e de saber que a gente pode recorrer aos poetas, ou pelo menos treinar com eles aquilo que está no trabalho que o Carlos colocou, né? Onde ele pergunta que tipo de artistas vocês são. Aí o sujeito responde: que tal dizer que não é nenhum artista? E aí ele diz: deveria sê-lo, né? Ele tem uma reverência, né, pela poesia e por essa situação do pensamento inconsciente. Ele também, falando dos poetas, né, a Meg Harry Williams diz que os poetas são os verdadeiros legisladores não reconhecidos do mundo, né? Está aí a Clarice para dizer isso. Ele diz assim, ela diz, né, que é um brilho novo e fulgurante de verdade que eles, os poetas, os verdadeiros legisladores, não conhecem no momento que escreviam. Eu penso que, lendo o trabalho do Carlos, você fica extremamente iluminado, né, por essas fulgurações que a Clarice vai colocando, né, que eu não vou repetir, acho que está escrito, né. Agora, em relação a esse momento já, ela faz um caminho que o Bion tomou. Ele pega o Milton, né, na cegueira, e ele diz que, diante da cegueira, ele tentou negociar com essa cegueira, que na realidade o Milton tinha uma cegueira física, e ele tinha uma companheira, né, a musa celeste, para que aquela cegueira pudesse se transformar num insight, a fim de que eu possa ver e falar das coisas que não são visíveis aos mortais. Ele compara essa companhia da musa celeste com a cegueira, com aquilo que o Freud
propôs de cegar-se artificialmente para observar o mundo. Ele usa um outro autor, o Galileu Galilei, quando ele pega a questão da escuridão do céu noturno, e ele propõe que seja um espelho para a noite escura da nossa alma. Então, ele vai penetrando nesse instante de vida. Ele propõe, inclusive, que a gente possa tolerar uma solidão. O Carlos estava falando disso. Uma solidão que advém do sentimento de exclusão da vida cotidiana. Quando a gente consegue um certo distanciamento dos nossos sentimentos e instintos primeiros. Então, ele vai somando tudo isso e se aproxima do infinito vazio e informe para poder propor um contato com o que ele chama de Deus. A gente não fica muito contente, porque, na verdade, quando ele fala disso, ele também propõe o contato com o demônio. E o que ele chama de demônio? É o nosso moralismo. É a linguagem que a gente inventa. É o psicanalês. É alguma coisa que a gente não consegue. Então, o Milton fala disso muito no Paraíso Perdido, onde ele ficava tentado a ir por esses caminhos. A Clarice fala muito bem disso também. E aí, ele fala, no caso aí o Milton, né? Solitário, não sozinho. A nossa musa celeste nos visita dia e noite. Daí a ideia de que os pensamentos inconscientes possam nos trazer fulgurações também. Ele vai caminhando, a Meg Hare Williams caminha também junto com o Milton e o Bion e propõe que a intuição feminina é muito diferente da razão masculina. Mas então, eu estou chegando na questão primordial, que é a fala poética. O Bion admirava a crença do Milton no inconsciente intuitivo como algo capaz de ajudá-lo a sair da depressão, aquela estadia obscura no reinado da escuridão. Ele lança a mão da metáfora do Milton, em Lícidas, do grande rio Alfeus, não é Alceu, que irrompe de tempos em tempos, criando uma turbulência. Então, essa questão inconsciente cria uma turbulência que é como se o númeno se arremetesse para o fenômeno. É como se fosse um bumbo de dentro para fora. Só podemos superar essa turbulência quando desenvolvemos a capacidade de nos refrearmos da ação. Pois, como assinala Milton em seu soneto sobre a cegueira, também servem aqueles que apenas permanecem quietos e aguardam. Essa ideia, ao lado da capacidade negativa de Keats, está, né, para o Bion, a ideia do sofrimento como paciência. E a diferença entre o sofrimento, que tem uma certa complexidade, a gente poder aguardar, né, a dor, o sofrimento, a nossa solidão, aguardar a musa celeste, aguardar o paciente falar mais. E ele diz que essa é a mentalidade corajosa poética. Porque, de alguma maneira, quando você... Às vezes eu brinco muito, né? Quando o Freud propõe que a gente fique deitado, quieto,
você está restringindo a atuação. Assim como, quando se propõe o instante já, o aqui e agora, você está propondo que a pessoa deixe de lado um tanto possível a onipotência, a onisciência e a ubiquidade. Então, daí a dor da pessoa poder estar nesse instante já. Então, eu penso que falar dessas questões aqui fica um pouco aquilo que ela fala também, né? Da razão masculina, porque isso é muito mais... É como que ele fala assim, a consciência é lenta, rígida e pesada, perseguindo um inconsciente extremamente ativo, flexível e veloz. Mas foi a maneira que eu encontrei de acrescentar alguma coisa nesse belíssimo trabalho do Carlos. A propósito do Carlos falar dessa solidão, tem uma poesia do Benedetti que diz o seguinte, chama Intimidade. Sonhamos juntos, juntos despertamos. O tempo faz ou desfaz. Enquanto isso, quero que me relates a pena que te calas. De minha parte, te ofereço minha última confiança. Estás sós. Estou só. Mas, às vezes, pode a solidão ser uma chama. Eu acho que nós temos muito o que conversar. Obrigado pela paciência. Obrigada, doutor Cesário. Eu só queria fazer um comentário, porque me veio assim a lembrança, assim uma coisa bem... Quando, lendo um texto de Bion, eu estava lendo, no maior entusiasmo, estava, ia, né? E já estava perto do final da página, e girei a página com tanta ansiedade que tinha terminado. Ele terminava assim, né? E essa mesma experiência a tive com um livro, com A Paixão Segundo GH. Estava lendo, e terminava. Ou seja, como eu falei, mas não estava sem microfone, 50 minutos terminou a sessão, doutor Carlos, vamos passar a palavra, mas estava sem som e não se ouviu. Essa, ou seja, uma experiência que ficou gravada em mim e que a tive com eles dois. Estar lendo, entusiasmado, querer mais, de repente acabou, como aqui a hora da sessão e tudo. E como está na psicanálise, pode ser falado através de tanta poesia e de tantos autores. Mas passo a palavra. Pois é, há pouco o Cesário estava falando sobre futebol. Tem uma entrevista da Clarice, que é quem se referisse aquele poeta trompetista mais recente, Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart disse que estava... Isso foi uma coisa real, né? Estava todo mundo no boteco conversando sobre futebol, que tinham saído do Maracanã. E estava todo mundo alegre, conversando sobre futebol, e o meu time ganhou, o meu time perdeu, não sei o que. E a Clarice escutando. Aí diz o poeta, né? Diz, e aí que, de repente, a Clarice falou assim, escuta, que tal a gente mudar de assunto e falar sobre a morte? A entrevista acaba aí, né? Não sei se dá para falar alguma coisa depois de tudo isso que vocês trouxeram. Então, vai ser uma dupla jogando vôlei. Um levanta, outro corta, mais do que futebol, né? Mas eu vou pegar o comentário da velha, dois textos, de como é bom a gente ter pacientes ávidos por ampliação do psíquico.
por um anseio de aprender sobre si próprio, né? Aquilo que talvez Bion diria de aumentar a barreira de contato e as condições alfa. Uma coisa que eu acho que liga a Clarice com o Bion é a ampliação desse aspecto alfa, ligado não só à angústia, mas a estados depressivos consistentes. Uhum. E isto parece ser o caminho da psicanálise para muita gente. Eu acho que é um caminho muito deles. Outras pessoas podem fazer o caminho da psicanálise por outros caminhos. Talvez mais para o Borges do que para Clarice, aproveitando aí a deixa do Vieira. Mas mais do que agradecer a disposição de vocês e esse presente de sexta-feira, acho que eu estou um pouco mais doido, Vieira, do que só louco. Obrigado. Você está um pouco mais louco, não está doido. Se tivesse doido, você não estava falando isso que você falou. É essa a ideia dela. É louco varrido ou louco varrendo? De vez em quando é uma coisa, às vezes é outra, né? Pode falar, Letícia. Boa noite, eu queria estar parabenizando vocês pela palestra, e eu queria dar ênfase numa frase que a Clarice disse, que a loucura é vizinha da mais cruel sensatez. Eu achei essa frase muito interessante, porque às vezes a gente faz coisas que muita gente acha a gente como louco, mas se você for ver, a loucura é uma coisa muito relativa, porque para algumas pessoas algumas coisas são coisas de louco, outras coisas não são coisa de louco. Então, às vezes o louco pode estar sendo mais sensato do que aquele que supostamente não é louco. Então, eu achei uma frase muito interessante. Outra coisa que eles dois têm em comum, a sensação que dá é que Clarice leu Bion e Bion leu Clarice, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É interessante porque quando Bion fala de usar as palavras adequadas, ele diz, mas não me perguntem ni quais ni como, porque eu não as descobri ainda, né? Ou seja, não é uma... É aquilo que surge naturalmente no momento poético ou no momento de uma análise, né? Surge, não tem explicação. O problema é a gente ter tolerância e paciência para deixar surgir, né? Eu gosto muito da frase de Zimmermann, que ele disse, não é suficiente, porque se fala muito que tem que tolerar a frustração, né? Então, ele disse, tolerar a frustração e suportar as depressões, né? Hoje a depressão, além de como patologia médica, né, estar muito em voga, as pessoas falam que estão deprimidas, às vezes conhecendo, às vezes não, que realmente é depressão, não estão suportando o que estão vivendo. Marco Túlio escreveu, boa noite a todos, já que o Carlos mencionou Ferreira Goulart, e ao acompanhar a fala de hoje, sinto que faz sentido uma frase do poeta. A arte existe porque a vida não basta. Opa, Muito boa, né? Boa. Boa essa, boa. Isso é muito boa. A arte existe chega, digamos assim, para suprir todos os buracos, né, que a gente disse da vida. Tem uma situação aqui que eu penso que vale a pena. É um paciente em que a gente viveu situações muito interessantes, os dois juntos, e que ele traz um autor japonês, o Haruki Murakami, vocês devem conhecer. Isso aqui é o paciente falando. Em certas ocasiões, o destino se assemelha
a uma pequena tempestade de areia, cujo curso sempre se altera. Você procura fugir dela e orienta seus passos noutra direção. Mas então, a tempestade também muda de direção e o segue. Você muda mais uma vez o seu rumo. A tempestade faz o mesmo e o acompanha. As mudanças se repetem muitas e muitas vezes, como num balé macabro, que se dança com a deusa da morte, antes do alvorecer. Isso acontece porque a tempestade não é algo independente, vindo de um local distante. A tempestade é você mesmo, algo que existe em seu íntimo. Portanto, o único recurso que lhe resta, corajosamente pôr-se de pé dentro dela, tapar os olhos e os ouvidos com firmeza, a fim de evitar que se encham de areia, e atravessá-la passo a passo até emergir do outro lado. É muito provável que lá dentro não haja sol, nem norte, e em determinados momentos, nem hora certa. O que há são apenas grãos de areias finos e brancos, como osso moído dançando vertiginosamente no espaço. Imagine uma tempestade de areia desse jeito. Para mim, esse paciente foi um artista. Ele me ensinou muita coisa. E ele disse que leu isso no Haruki Murakami, né? Uma coisa muito parecida com essa trajetória que a gente viu aqui da Clarice, né? E da gente passar isso também como analista, até que a gente atravesse, né, essa situação. Logo no início da Paixão segundo GH, tem uma frase que ela diz assim: eu estou começando a sentir que eu estou ficando mais livre e leve, porque eu estou trocando o destino pela probabilidade. Que é isso que você acabou de falar, César. Trocar o destino pela probabilidade. Nós somos obedientes ao destino, né, que querem de nós, né? E a gente cumpre, né? Como Sísifo. Se não cumprir, está morto. Isso é uma coisa que a gente pode conversar, Carlos, porque a gente pode ter uma obediência automática e uma desobediência automática também, Né? que é diferente de você estar livre, né, para poder lidar com essas situações. Nesse conto, Os Obedientes, o conto começa assim: eu vou contar para vocês a história de um homem e uma mulher. E até aí não tem novidade nenhuma. Ela vai contar a história de um casal. Mas ela diz assim: mas se vocês olharem de outro jeito e tiverem a coragem de conhecer o que está por trás do aparentemente óbvio, o pé enfia para dentro. Você enfia o pé. E aí eu não prometo nada. Que é o conto, né? Essa capacidade da Clarice em pegar coisa bem boba e transformar numa coisa alegre, fantástica, diabólica, violenta, animal, desumana, etc, etc. Temos outro comentário, doutor Carlos, de Edna Campagnol, sobre a arte de ouvir o silêncio. Mia Couto, em Antes de Nascer o Mundo, fala de um pai
que coloca a companhia de um filho como capaz de afinar silêncios. O Bill, quando perto de morrer, estava fazendo o que ele chamava de conjecturas imaginativas, né? E ele estava conjecturando sobre a experiência do feto antes do nascer. E estava querendo pesquisar as memórias olfativas e auditivas. É o que a Clarice diz aí, eu estou atrás do plasma. Eu quero entrar na placenta. É antes de nascer, né? É antes da posição esquizoparanoide. Os clarianos não gostam disso, não. Eu convido os dois a fazer um pequeno fechamento para podermos nos despedir. Olha, eu que, por mim, queria agradecer a atenção, a paciência, a tolerância de ficar até agora, né? Ouvindo o que, como músico, eu chamaria assim, não ouvindo valsas vianenses, né? Ouvindo um concerto de música contemporânea, onde a harmonia não é mais uma harmonia que fecha, é uma harmonia que abre, que provoca, né? Que era o que a Clarice ouvia, Debussy, Schoenberg, Stravinsky. Ela ouvia esse pessoal. Um dos romances dela, ela oferece a eles. Mas eu queria agradecer a todos. Quem sabe outra hora a gente continua. Então, Cesário, Eu agradeço a Ana, né, que em nome aí da sociedade, junto com o Carlos, me convidou para fazer companhia, né? Outro dia eu telefonei para ele e falei, escuta, mas você quer que eu fale o quê? O que eu vou falar desse... Né? É bom a gente ouvir, né? Poder continuar conversando a respeito dessas questões, né? Como o Alceu falou, eu acho que a análise vai por aí, né? A gente poder ir indo, né? É, Na direção do desconhecido para ver se a gente continua cultuando a tradição da Virgínia, do Sapienza, né? Da Clarice, e vamos nós, né? Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Um grande abraço para todos. Quem sabe qualquer hora a gente se encontra novamente. se encontra pessoalmente, né? tá bom. Temos o Congresso FEBRAPSE agora em novembro, é uma oportunidade de nos encontrar. Eu agradeço a todos também pela permanência, um tempinho mais que pedimos. Agradeço ao Dr. Carlos e ao Dr. Cesário. E principalmente um encontro que nos incita para pensar, né? Continuarmos pensando. Tá Eu bom. queria, em nome da plateia, agradecer a Ana Velha e a diretoria de Brasília pela brilhante ideia de juntar psicanálise e literatura de uma maneira tão poética e tão rica para quem está vendo. Muito obrigado. Obrigado, Alceu. Obrigada a você, a participação. Um abraço. Tchau. Tudo bem, nem tenho